Olá todo mundo, cá estamos de volta para mais uma edição do Naftaluf. Eu sou o Luffy Steffen e hoje estou aqui com um convidado especialíssimo, o especialista em música brasileira, Rodrigo Faur. Opa, Tudo bom? aí, obrigado. E aí, Faur? Está animado? Animadíssimo. Animadíssimo! Com amigo de tantos anos aqui. Exato, então, estou aqui na casa do Faur, nesse acervo da MPB, da música pop brasileira, e eu convidei o Faur para comentar um tema que é muito importante para mim nesse momento, que é um tema que tem a ver com o meu novo filme, que vocês que acompanham o canal já estão sabendo, que é o Nós Somos Amanhã, meu filme que está aí para estrear a qualquer momento, que, como vocês sabem, é um musical que se passa na década de 80 e tem como trilha sonora um certo apanhado do repertório pop brasileiro infanto-juvenil que foi produzido no período. Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico! Então eu queria comentar com o Faur um pouco dessa safra, dessa produção que foi tão fértil, né, na música brasileira. Foi um boom, né, comercial, inclusive, do pop brasileiro dedicado a esse público, né? E você já falou disso no seu livro, né, inclusive. No volume 2 aqui do História da Música Popular Brasileira, Sem Preconceitos, volume 2, que vai dos anos 70. O primeiro vai de 1500 até os anos 70. O primeiro é esse aqui, volume 1. Dos primórdios em 1500 aos explosivos anos 1970. E esse vai do fim dos explosivos anos 70 até o ano passado, até 2022. Então, nesse livro, eu falo... enfim, tem até uma ilustração. Tem até, aqui. olha lá, capas do período, capas desse do repertório que a período, gente está falando. Tem o quê? Xuxa, Patrícia Marques, os especiais da Globo lá, Pim, Platizum. E aí eu conto um pouco, né, que, assim, um pouco da história disso, né, que antes disso a gente teve muito pouca coisa nos anos 70. Sim. Nos anos 70, basicamente, o mais icônico é a trilha Sítio Pica-Pau Amarelo, né, de 77. Depois, a gente antes teve esse aqui, né, que é o Vila Sésamo, né, que foi... Do programa de televisão. Músicas do Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle, que é maravilhoso, né? Que eu não me lembro de nada, mas a minha mãe disse que eu gostava quando era pequeno. Você via quando era pequeno? Então, a gente era muito bom. Eu sou um pouco mais novo que você, mas eu também não lembro do Vila Sésamo. Mas eram... E as músicas eram legais, assim, até São hoje, legais. mesmo se você é mais adulto, for ouvir, é divertido. O Marcos Valle é um gênio, né? E o irmão dele também, o Paulo Sérgio, é um letrista excelente. Então, é maravilhoso. Mas aí é o seguinte, a partir mais ou menos de 82, começou a ter uma série de especiais infantis na TV Globo. Na Globo. E, em paralelo, começa o programa... Não, o Balão Mágico é de 83. Balão Mágico, o programa Balão Mágico é de 83, Em 82 começou a Turma do Balão Mágico, né, o primeiro disco. E aí, eu não sei se talvez por isso a Globo deve ter percebido que havia uma lacuna aí de música infantil no Brasil e começou a fazer essas coisas. Antes disso, teve uns grupinhos, tipo a Patotinha, as Melindrosas, também, que quando eu achava um horror aquilo. Porque eu, desde pequenininho, como minha mãe é professora de música, eu já ouvia Chico, Gal, Bethânia, Rita Lee, desde que eu tinha 7 anos. Sua mãe é professora de música? Que barato, eu não sabia disso. Desde os 7 anos, assim, que eu, quando eu comecei a me entender por gente, eu já gostava de música de adulto. Eu também. E eu gostava muito de Bete Carvalho, de Bethânia, de Chico, dessa de Gal Costa. Então, para mim, para mim, a Patinha é uma coisa muito comercial, aquelas de vozinhas de criança cantando versões de música gringa, ou então umas coisas brasileiras estilizadas como pop, eu achava aquilo um horror. Não, e tinha também as Patotinhas cantando em versão discoteca, né? E tem aquele Disco Baby, que acho que é das Melindrosas. Exatamente. Que o Mr. Sun, no meu programa, do meu canal, também tem um canal, tá? Rodrigo foi oficial. Sigam. No meu canal, o Mr. Sun, que foi o grande produtor, né, da Gretchen, de tanta gente, ele fez os Três Patinhos. Tá? Os Três Patinhos, aquelas vozinhas, né, cantando ele gente. Ele conta como é que ele fez os Três Patinhos, que ele pegava o disco e ficava fazendo uma rotação alterada até a risada dele próprio ficar engraçada. Olha que genial. E ele falou o seguinte, que as Melindrosas foi uma invenção, que na verdade eram outras pessoas, era um coro cantando. Sim, claro. E aí...
Aí parece que eles fizeram uma promoção, que isso era muito comercial, que cada disco vendido ganhava R$1, ganhava, vamos dizer, na época, vamos dizer, 1.000 cruzeiros. 1.000 cruzeiros, sei lá. E aí, o cara da loja de disco, e aquilo vendeu 1 milhão de discos. E a capa tinha 2 bebezinhos fofos. Aí o Fantástico foi atrás dele, queria fazer um clipe, e não tinha artista. Aí ele lembrou das irmãs da Gretchen, que a mãe dela queria impingir também, mas não tinha espaço, e aí contratou as irmãs da Gretchen para serem as Melindrosas. As Melindrosas. Aí, quer dizer, elas nem é a voz delas nesse primeiro disco. Não, e o engraçado é que na época, quando eu era bem pequeno, eu confundia Melindrosas com Patotinhas. Eu sabia quais eram umas, quais eram outras. Foi tudo meio... 79, 78, 79, 80, era essa fase. Aí depois dessa fase, que era uma coisa meio mambembe, essas meninas... Eu lembro de um compacto das Patotinhas de Natal, Feliz Natal, elas todas vestidas de Mamãe Noel. Eu tenho aí. Aí depois disso, é que veio, assim, acho que descobriram esse nicho infantil em 82, né? Que foi essa história que a gente estava até comentando um pouco antes, né? Que um grande executivo da CBS viajou para a Europa, percebeu que estava estourada a música infantil por lá, assim, umas coisas incríveis, aí ele resolveu criar um grupo infantil que foi a Turma do Balão Mágico. E aí ele contratou Edgar Poças, que é o pai da Cel, né, para fazer as versões. Sim. E ele fez versões muito boas, e aí essas músicas começaram a entrar em todas as festinhas de criança e tudo sei o quê, e logo a Globo teve o insight de contratar também para ter um programa infantil na Globo. E aí, bom, na minha fase de infância, tá, teve 2 coisas que marcaram muito. Primeiro foi o Pirim Pim Pim, maravilhoso, em 82, né? Que tem a música ali do Balão Azul, do Guilherme Arantes. Eu vivo sempre no mundo da lua. Esse disco, você sabe que esse especial era os 100 anos de nascimento do Monteiro Lobato, né? Porque a Globo já tinha o Sítio do Capão Amarelo, e aí só que era um especial do Monteiro Lobato, ligado ao sítio também, mas porque o Monteiro Lobato estava fazendo 100 anos de nascimento, né? Se tivesse e aí tem Moraes Moreira, a Baby Consuelo, maravilhoso. A Bebel Gilberto ainda novinha, né? Também tava, não tava? Sim, a Bebel Gilberto faz Narizinho. Isso. Então, no Lindo Balão Azul, é o Moraes Moreira fazendo o Visconde de Sabugosa, Baby Conselho de Emília, tanto que tem a música da Emília também. O Pedrinho era o Ricardo Graça Mello, filho da Marília Pera, e tava em todas, né? E a Bebel Gilberto, a Narizinho. Isso aí. Mas é maravilhoso, eu adoro a Cuca com a Angela Rorô. É maravilhoso isso aqui, né? Agora, então, eu gostava até dessa música, mas o que mais me marcou a infância foi 83, Clube Platizum. Que muita gente não sabe, para os mais novinhos, que é a música Quem Me Chamou Vai Querer Voltar Pro Ninho. Essa música, que também é do Guilherme Arantes, coincidência, assim como ali no Balão Azul, a Bethânia lançou nesse disco. Sim, exatamente. E outra música também que muitos anos depois o Lulu Santos fez sucesso, porque é dele, Clara como a luz do sol, clareia luminosa nessa escuridão. Essa música, Fafá de Belém, que lançou nessa trilha. Que depois o próprio Lulu gravou já nos anos 90. Então tem gente que nem conhece a versão da Fafá, que foi a primeira versão, né? E aqui também tinha o Jô Soares cantando o Planeta Doce, que eu adorava. Com o João Penck e os Miquinhos Amestraças no coro. Era muito bom. Essa que eu mais gostava, eram essas 3. E tinha um grande humorista da antiga chamado Zé Vasconcelos, que também cantava música aqui, que eu gostava. Então isso foi da minha infância. E além disso... Mas peraí, antes de você passar adiante, eu queria dizer que esses 2 discos também marcaram muito a minha infância, porque eu e você temos quase a mesma idade, né? Somos virginianos e quase a mesma idade, então olha aí. E na verdade, desses 2 discos, tem 2 músicas que estão na trilha do meu filme, que são justamente as músicas do Guilherme Arantes. Lindo Balão Azul, que tá no Nós Somos Amanhã, no meu filme, na trilha, e Brincar de Viver, sendo que no meu filme, no Nós Somos Amanhã, quem canta a música não é a Bethânia, e sim o Silvério Pereira, que faz um papel no filme e regravou a canção. Muito legal. Então esses discos são muito referência para mim até hoje, né? E depois disso também, os Trapalhões estavam no auge. Ah, né? Sim, também tem os Trapalhões. E para mim, eu acho que o primeiro disco importante, antes desses, que eu adorava era esse aqui, o Forró dos Trapalhões. Olha a relíquia. Que é um disco que... Agora, olha como... Engraçado, era uma época que a música brasileira estava no auge, a MPB estava no auge. Sim, no auge, né? E os artistas... Então, por exemplo, você vê, a Bethânia Fafá de Belém estava num elenco especial infantil, Moraes Moreira, Baby Consuelo, os grandes astros da época estavam... Os medalhões, estavam protagonizando. E antes teve a Arca de Noé também, que nós esquecemos. A Arca de Noé foi em 1980 e depois em 81 teve o número 2. Exatamente. O Vinícius de Moraes morreu em 80, justamente.
E o Toquinho fez com ele, né? Esse depois que ele morreu, ainda fez depois o Casa de Brinquedos também, Também. que era muito bom. Que já é de 83, 84, acho que é 84. Não, antes, eu acho, um pouquinho por aí. antes. Mas uma coisa que eu queria saber, o Forró dos Trapalhões é de que ano esse 81. disco? 81. E aí tem uma música ótima, que eu lancei em CD numa coletânea que eu fiz para a Universal, chamada Festa no Arraial, que é o Papai, eu quero me casar, ou minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com economista, você não casa bem. Por que, papai? Aí ficava esse negócio. Aí no final, né, de vários homens que ela queria casar, que não dava certo, ela falava, eu quero me casar com o Ney Mato Grosso, aí você casa bem. Papai, era o Zacarias com o Renato Aragão. Mas aí o Ney aparece? Não, Ney Mato Grosso vira homem, lobisomem. Que loucura, mas quando é homem não faz medo pra ninguém. Então essa música era muito engraçada, eu adorava quando eu era pequeno. E esse disfarce é tudo forró raiz, assim, sabe? A música Mas o Forró dos Trapalhões, então, esse aqui não era um especial, era um disco era só. Um disco dele. Não tem a ver com nada de televisão, embora ele já tivesse... E o Mussum não tá aqui porque ele era de outra gravadora. Olha, esse saiu pela Ariola. E o Mussum era dos originais do samba, que era da RCA. Então essa coisa das gravadoras é muito louco na época, né? Nessa época, aí já pro meio dos anos 80, isso já não era tão forte, essa coisa do gentilmente cedido. Mas até o início dos anos 80, isso ainda era muito difícil. Sim, assim, você ceder um artista para uma outra gravadora para gravar. Inclusive, eu estava pesquisando sobre trilhas sonoras de novelas, muitas novelas tinham esse problema. Às vezes a música tocava na novela, mas não estava no disco, porque a gravadora do artista não cedeu o fonograma. Isso, tinha então, esse nos anos negócio. 70 era muito assim ainda. E aí, um disco que marcou muito a minha e a sua também Sim. é o Saltimbancos Trapalhões. Adoro. O Chico tinha feito o Saltimbancos, que na verdade era o seguinte, era uma peça para adulto, na verdade. Só que era travestida de festa de criança, de peça de infantil, porque o objetivo, na verdade, era atender os dois públicos, porque era a moral da história era tipo a união faz a força, e a gente estava na época da ditadura. E era uma coisa meio socialista também. Socialista, totalmente. E aí ele de esquerda. Totalmente. E aí ele fez, a peça foi um sucesso, foi no Canecão durante muito tempo, MPB4. Você assistiu a peça? Assisti, mas não lembro de nada, porque tinha 4 anos. Mas quando você viu, era com a Nara Leão, Miúcha, tudo? Depois, minha mãe, a gente tinha um disco, mas eu não ligava não, pro disco. Agora, esse eu gostei muito. E o Chico compôs mais 4 músicas originais novas, para esse disco, inclusive uma pirueta, 2 piruetas. E o Na Cidade Ser Artista, com a Barra Malha, que eu adorava. Hollywood também é do disco, Hollywood que não estava na peça, que depois foi regravada pelo Los Hermanos, né? Meu Barão. Essas músicas, enfim, são todas excelentes. É maravilhoso, eu gosto muito desse disco, que é de 81, né? O filme e, consequentemente, o álbum. Em 82 teve outro filme dos Trapalhões, porque assim, era uma época, gente, que toda criança adorava os Trapalhões. Era uma febre. Era domingo, 7 horas da noite, o programa dele na Globo. Marcou a gente demais. adorava. E eles faziam todas as férias escolares, de meio de ano e de fim de ano, tinha um filme dos Trapalhões. Ou seja, era 2 filmes por ano, geralmente. E era recorde de bilheteria. Sim. Então você também ia ver os filmes nas férias. E esse aqui, Os Trapalhões na Serra Pelada, também foi um sucesso. É. E a trilha era toda bem brasileira. Tem música de Sivuca aqui, pra vocês terem uma ideia. Eu gostava demais. Depois teve uns outros filmes que não me marcaram tanto, a trilha, que é os Cangaceiro Trapalhão. Os Vagabundos Trapalhões. Os Trapalhões também. Mas esses 3 que eu mostrei realmente foram os que me marcaram. Agora, o Cangaceiro pra mim marcou muito. Tem umas músicas bem legais, por exemplo, Cochabamba com Ney Mato Grosso e os Trapalhões. Qual outra que eu gosto daqui? Tem umas músicas bem legais. Rapazes Alegres. Tem esse Folha Seca com Regina Duarte, eu não lembro dessa. Gato por Lebre, Neuza Brizola, não tá nem escrito Neuzinha. Neuza Brizola e os Trapalhões. Que loucura, gente. Não, eu lembro muito desses filmes dos Trapalhões, mas nem sempre eu lembro das trilhas. A trilha marcante mesmo. A trilha marcante mesmo foi do Saltimbancos. As outras. Mas agora eu sei que você queria falar também desse aqui, o Tem Criança no Samba. Porque teve. Imagina que a música brasileira, até o meados dos anos 80, era muito valorizada pela indústria. Então você vê, fizeram o especial infantil só com samba como tema. Então, só com trilhas de sambistas de raiz. E isso é um especial da Globo também? Da Globo. Olha que legal. Que ano isso? Alcione, era 83. 83. Tinha Alcione, 83 ou 84. Tinha 84, eu acho. Alcione, Zeca Pagodinho. Vem aqui que eu tô sem óculos. Tá, peraí. 84. 84. Tinha Alcione, Beto Carvalho, Ivone Lara, todo mundo. Trilha sonora do especial da Rede Globo, dirigido por Augusto César Vanucci. E aí, claro, lançado pela Som Livre, né? Barato.
E é muito legal isso de pegar essa música, o samba mesmo, para falar com o público infantil, né? Bete Carvalho, João Nogueira, Dona Ivone Lara, barato, né? Mas enfim, Exatamente. agora, o Fruntiplatizum, esse é o 2, né? O 2 não fez muito sucesso, não. Não Só a fez. música da Blitz, que tocou muito, que era Sim. a verdadeira história de Adão e Eva. E o Pirim Pim Pim também teve o número 2, que tinha uma música do Guilherme Arantes, que era Xixi nas Estrelas, que marcou também. Verdade. Mas as partes 2 geralmente não faziam tanto sucesso. O 1 sempre era melhor, né? Teve esse aqui também, Uma Aventura no Corpo Humano. Uma Aventura no Corpo Humano. Gente, olha a Areta aqui, gente. Bom, a Areta estrelava todos esses especiais, porque eles eram dirigidos pelo Vanucci, que era padrasto dela, né? Casado com a Vanusa na época. A Vanusa também às vezes participava. Aqui mesmo ela tá. A música Meu Universo, com a Areta e Vanusa. Tem uma música muito legal nesse disco que é Eu Sou o Rei, com Ney Matogrosso. Essa música é um clássico, né, gente? Eu gosto muito. Eu lancei em CD essa música numa coletânea que tem dentro da caixa Camaleão, que eu fiz com os primeiros 16 discos. E que esse é um CD extra só com pérolas, né? Pérolas raras. E aí eu coloquei o Cochabamba, que era do Cangaceiro Trapalhão, e botei o Eu Sou Rei. Eu Sou Rei. É demais. E botei a Galinha da Angola também, que era da Arca de Noé. Arca de Noé. Coitada, coitadinha da galinha da Angola, não ando ultimamente regulando da bola. E no outro Arca de Noé ele cantou a música São Francisco. Lá vai São Francisco, tão pobrezinho. Acho que tem essa música também. O Ney também participava muito desses projetos, né? Barato. E aqui a gente tem o Balão Mágico, gente, que inclusive, claro que muitos de vocês devem ter visto a série que está agora no Star Plus, né? Uma série documental sobre a história do Balão Mágico. E aqui estão os 5 discos do Balão. Número 1, de 82, né? Esse aqui é o número 2, de 83. Acho que é o melhor, né? Que é o melhor, maravilhoso. O número 3, de 84. O número 4, de 85, que já não é tão bom, mas ainda tem algumas coisas legais. E o pior disco do Balão, assim, que não tem tanto destaque, é o número 5, que é de 86. Depois disso, o grupo acabou, né? E não por acaso, o ano de 86 é quando acaba o programa do Balão na Globo e entra o show da Xuxa em cena. É verdade. Então, Eu nunca fui fã, apesar de que hoje, vendo, assim, eu acho bom, mas é que eu já tinha esse ouvido para grandes vozes, né? Então, eu acostumado a ouvir Gal Costa no áudio, para ouvir o outro cantando Eu conheço uma galinha magra. Eu achava que um horror. Mas e a voz da Xuxa, então? Nossa, pelo amor de Deus, eu não suportava. Mas os fãs da Xuxa agora vão te cancelar, mas tudo bem. Não, mas eu já estava, eles vão entender, porque eu já estava no primeiro ano, segundo grau, a Xuxa já não era para minha idade. Sim, também, sim, é outro esquema. Era outro esquema. Eu ainda peguei, assim, o começo da Xuxa, dessa coisa infanto-juvenil, ainda peguei um pouco, mas eu já estava crescendo também. Eu lembro que meu irmão, o primeiro disco da Xuxa, lá em casa a gente não tinha. Quando lançou o show da Xuxa 2, que tem a música Nós Somos o Amanhã, e aí eu me apaixonei por essa música, e agora o meu filme se chama Nós Somos o Amanhã. O número 2, meu irmão, que meu irmão é menor, né, meu irmão caçula, meu irmão ganhou o segundo show da Xuxa. E eu acho um bom disco, tem arranjos muito bons, sabe? Tem algumas músicas, como Hilarie, que são excelentes. Que já é do terceiro disco. Agora, é aquilo, assim, a Xuxa é muita sorte, porque o Max Pierre me contou que ela não afinava. E era uma época, hoje em dia, até um meu cachorro pode gravar. Porque tudo mexe no... Tudo, tem até aquele meme maravilhoso dos caras no estúdio, né, assim, tem, né, e a pessoa cantando uma coisa linda, os caras suando, porque a mulher desafina, os técnicos têm que fazer um monte de coisa. Hoje você tem 1000 recursos para modular e você faz a pessoa ficar afinada, mas na época não tinha. Então o que elas tinham que fazer? O Max me contou que se ele dobrasse 3 vezes a voz dela, ficava afinado. E mesmo assim, ela tinha que gravar frase por frase, porque ela não afinava. Olha que loucura. E deu tão certo, né? Você vê que ela gravou um monte, foi a maior vendedora da história da nossa... Mas os discos que mais venderam no Brasil foram os da Xuxa. Mas peraí, eu queria falar sobre isso. Então, essa história, agora me fala essa informação. Atenção, informação importante. Recentemente, quando a Rita Lee faleceu, foi falado que a Rita é a maior vendedora mulher do Brasil, não é a Xuxa? Mentira. Agora, é música infantil, né? São duas coisas diferentes, né? Porque saiu muitas reportagens dizendo que os maiores vendedores de discos do Brasil seriam Roberto Carlos, Tonico e Tinoco. Não, a verdade é o seguinte, é impossível fazer esse levantamento no Brasil. Então... É impossível. Por quê? As gravadoras sempre travaram muita coisa, sempre dissimularam muita coisa. Entendi. Os discos não eram numerados. Então a gente nunca vai saber a verdade. Entendi. Às vezes fraudavam os resultados para poder, enfim...
marqueteiramente, dizia que vendia mais para poder vender, entendeu? Então, olha, nem se você quiser saber quanto o Roberto Carlos vendeu, eu tentei, quando eu fiz esses livros, eu liguei para o presidente da Sony e pedi essa informação, ele disse que é sigilosa. Você só pode, hoje em dia, ter acesso a isso se o artista autorizar. Então é quase essa história da Netflix também, que a gente não tem acesso, que a Netflix fala que as coisas não tem. A gente não sabe efetivamente agora, quanto que... que é verdade. O disco de diamante foi criado por causa da Xuxa, porque isso muito Graça Mello me contou. Que não, era tanto disco que ela gravava, que em vez de ficar fazendo um disco de platina a cada 250 mil cópias, eles criaram logo o disco de diamante, que era 1 milhão. 1 milhão de cópias. Aí o show da Xuxa 3 vendeu 3 milhões e 300 mil cópias. É uma coisa Mas peraí, absurda. o disco de platina era 250 mil cópias e o disco de ouro? O disco de ouro era 100 mil. Ah, o disco de ouro era uma coisa simples, 100 mil. 100 mil. Ah, agora, não sabia. é preciso dizer o seguinte, 100 mil era uma marca muito importante para o mercado, claro, até meados dos anos 80, que depois a população do Brasil foi crescendo e o mercado foi crescendo também. Sim. Aí, e principalmente no ano do Plano Cruzado, que foi 86, o poder de venda do brasileiro triplicou. Então, todo mundo vendeu muito disco em 86, inclusive o RPM, que foi o maior vendedor até então. É isso que eu ia então. falar, porque aí em 86 entra a safra do rock nacional, Exatamente. A explosão do rock nacional, que já vinha desde 82 com a Blitz, e que em 86 todo mundo vende. O Traje a Rigor, Legião Urbana, Paralelo do Sucesso, Todo mundo estourou. Kid E eram Abelha. muito bons discos, inclusive. Sim, discos maravilhosos. E uma safra incrível. E o Rádio Pirata ao Vivo, até então, foi o disco que mais tinha vendido na história. Então, aí todo mundo, aí começou, aí justamente o mercado muda, porque aí as gravadoras todas ficaram mal acostumadas e só queriam artistas que vendessem 100 mil para cima. Sim. Aí é nitidamente uma diferença. A MPB vai sendo jogada para escanteio, as músicas um pouco mais elaboradas já não interessavam mais. E vai pro popular. Aí vai pro brega. Aí a música brega começa a ficar em alta a partir de 86, aí entra Sullivan Massadas nessa história, em conluio com Miguel Lopes, que era o presidente da BMG, que fazia que todas as parcerias dos dois fossem, na verdade, dos três, embora o nome do Miguel não aparecesse no selo. E já que você falou do trio, entra em cena o Trem da Alegria. Lá, ele é um grupo que surge um pouco no rastro do Balão Mágico, né? Porque começa com Patrícia e Luciano. Vai Luciano, Clube da Clube Criança. da Criança com Xuxa e Carequinha, ainda na TV Manchete. Depois entra em cena o Juninho Bill, né? E fica um trio. A primeira música que fez sucesso foi Vou Te Mostrar, que é de chocolate. Que é daquele disco com a Xuxa, né? O amor da criança. Que E na aí, verdade ali o vocal não é nem da Patrícia, é a Emilinha, né? Que tá a Emilinha, que era uma mulher do Robertinho do Recife. Robertinho do Recife. Já nesse disco aqui a gente tem participações especialíssimas. Gal Costa cantando com Moreno Veloso, Lili, High Low, que é uma versão, né? Que é uma música original. Com Moreno Veloso? Participação especial Gal Costa e Moreno Veloso. Ele criança, né? Tem o Pelé cantando, a Xuxa também. Porque o que acontece? A Xuxa, ela passa a ser uma convidada de honra do Trem da Alegria. Ela participa de quase todos os discos, né? Então o Trem da Alegria, de certa forma, vem substituir o Balão, já que o Balão já estava caindo, com perdão do trocadilho, né? E lançaram muitos discos, mas aqui você só tem esse, né? Que é de 85. Isso. Que é o principal hit desse disco é o Unidunité, que está também no acho, filme. Inclusive, que algumas das melhores músicas do Sullivan Massadas são do Trem da Alegria, são as infantis. Que legal você falar isso. Eu acho que porque assim, Eu gosto muita muito coisa do Sullivan Massadas, quer dizer, principalmente as letras do Massadas, muita coisa eu acho muito ultrapassadas, assim, algumas machistas, algumas de uma coisa meio melodramática do amor, que já era nessa época uma coisa... Porque assim, a MPB trouxe, desde os anos 70, para a música brasileira, um frescor em termos de letras. Sim. Então já falava da separação, já falava da traição, já falava de uma maneira mais madura. As pessoas já não ficavam desesperadas. E também de uma maneira menos machista. Assim, as mulheres não eram sempre as culpadas por tudo que dava errado, não tinha mais a coisa da mulher submissa. Então entendeu? você acha que o Sullivan Massadas é um retrocesso? Por exemplo, a Alcione canta aí assumir o papel de culpada bandida, ver você me humilhar. Isso é loucura, né? Ou então, eu só faço o que mandas pelo amor que é cego, que me castra e domina, do Ney Morta. Então, tinha um negócio meio retrô e também um sentimentalismo exacerbado e até uma coisa meio ingênua, jovem guarda, porque o Sullivan foi de uma outra formação dos Fevers. Sim, tem muito essa... E era a geração jovem guarda, né, quando ele começou a fazer música,
que eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Então, era uma... Ou então retratos e canções, né? É. Também é sempre uma devoção, é uma paixão desenfreada, meio folhetinesca, né? Que você acha que já estava antiga. É uma coisa assim, meio retrô, Meio sabe? retrô. Uma coisa, não é que não fossem boas as músicas, Sim, sim. mas você entende? Eu acho, agora, na música infantil, eu acho que eles acertaram. Apesar de ser uma coisa muito americanizada em termos de arranjo e de pop, quer dizer, já não era mais aquilo que eu falei, não era mais uma música tão brasileira, Sim. digamos assim, não era tão com sabor, não tinha forró, não tinha Não, canção e você tá brasileira, não tinha falando... samba, não tinha nada disso. Achei... Não, desculpa, conclui, eu vou falar uma coisa. É isso. Então, eles já começaram a fazer uma coisa muito tecnopop, assim. Sim. Muito tecnopop. Agora, é inegavelmente de bom gosto. Assim, as músicas eram muito boas. Não, achei legal você falar isso, que eu nunca tinha notado. O Balão Mágico, até porque muitas das músicas eram versões de músicas latinas, espanholas, mexicanas, algumas italianas. O Balão Mágico tinha um jeito meio América Latina de ser, né? Já o Trem da Alegria é mais americano, mais Estados Unidos mesmo. Os arranjos têm a ver com esses grupos dos anos 80, tipo Duran Duran, né? Depeche Mode, alguma coisa do tecnopop. Embora tudo era meio Nico Olivetti, né? Sim, mas ele puxa um pouco para os Estados Unidos mesmo. O Nico Olivetti foi um arranjador que dominou todos os discos de todos os artistas da música brasileira, de todos os segmentos. Dos anos 80, anos 80. né? Só que, a partir de meados dos anos 80, começou a ficar brega. Ele começou a ficar assim, meio produção em série. Banalizou, né? Banalizou. E também começou um negócio de gravar a caixa de bateria, uma moda assim, que tinha antigamente, e que ficou tudo meio com a mesma cara. Assim, verdade. Aí mesmo que ficou deu uma pasteurizada, né? E ficou tudo meio... Chegou uma hora que a gente não aguentava mais. Agora, nos anos 90, quando você fala da popularização, vem também, aí começa a lambada, que aí vai para um outro caminho. Sertanejo. E sertanejo e o axé, né? O axé, que não é o axé de raiz, né? Mas o que se convencionou chamar de axé, né? Que é o tchan, não sei o que lá. Então, os anos 90 vai ainda mais fundo nessa popularização, né? Vai. Para vender mesmo. Para vender mesmo. Aí começa o modismo que eu chamo de modismo massificado. Sim, sim. E aí, não que desde sempre não tivesse modismo massificado, mas nessa fase era uma coisa assim, muito forte porque excluía as outras coisas. E em outras fases não era tão excludente. Mas nessa fase era uma coisa que a indústria, por exemplo, as gravadoras, até um determinado momento, elas tinham no catálogo delas o artista de forró, o artista instrumental, o artista de samba, entendeu? A partir desse momento, dos anos 90, na virada dos 80 para 90, eles passaram a não ter mais esse artista de nicho, não interessavam, com raríssimas exceções. Entendeu? Era, é isso que tá dando dinheiro? Tudo aquilo, entendeu? Então vamos fazer isso. E aí vem a massificação, né? Massificação. Todo mundo tinha que ouvir a mesma coisa. E era o que acontecia. Eu lembro no meados dos anos 90, todo mundo ouvia o El Chan. De pessoas de todas as origens. Porque aquilo era uma coisa tão impingida. E aí o jabá das rádios já estava no nível master. Entende? Aí as rádios já era coisa dos horários comprados, já era rádio que se não tocar aquele segmento, você não adianta você vir com uma outra música que não vai tocar, nem que você pague. Então começou... Aí o mercado... Eu explico isso no volume 2 do meu livro, no epílogo. As transformações do mercado até hoje. Porque isso foi piorando. Porque nos anos 90 você ainda tinha as novelas que traziam, assim, o elemento surpresa, sabe? Ou alguns projetos que davam certo, Bethânia cantando Roberto, ou Tá Delícia, Tá Gostoso, Martinho da Vida. Tinha umas coisas que davam certo de repente. Uma música da Nana que entrou na novela e fazia ela vender 100 mil. Ou o Per Amore da Zizi Posse, que entrou numa novela italiana, vendeu pra caramba. Você ainda tinha esses azarões. É verdade. Anos 2000 para frente, querido, isso foi cada vez mais raro. Aí realmente o mercado, a internet já entra. E aí a internet muda tudo. A internet muda tudo, mercado de nicho e rádio monopolizada pelo jabá. Entende? E aí pronto. Aí a coisa sai do trilho completamente. E o que antes você tinha, que era uma resistência, digamos assim, de uma música mais raiz brasileira, que vai até os anos 80, e até quem não fazia isso, a crítica metia o pau, porque a crítica ainda era muito forte, a crítica musical. Hoje é o contrário. Quanto mais globalizado, quanto mais americanizado, quanto mais globalizado, melhor. Entende? Já não tem mais essa reflexão crítica de que isso é muito americanizado, isso é muito... Não, isso aí acabou. E, gente, toda essa história fascinante da música brasileira, da música pop brasileira, enfim, da música popular, tá nos livros do Faur, que são 2 volumes da editora Record, o Record,
História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, volume 1 e volume 2, que foram lançados ano passado. Primeiro ano retrasado e segundo ano passado. 2021 2022. Já está na quarta edição primeiro, na segunda edição segundo. E muito orgulho desse trabalho, porque é o único livro que põe todo mundo para dentro. Sim. Inclusive a música infantil. Isso, assim, isso não jamais iria entrar em outros livros. Sim. Aliás, por isso que o subtítulo do livro é Sem Preconceitos. Né? Porque mesmo que eu não gosto, tá no livro. Quer dizer, eu não fiz uma coisa em cima do meu gosto pessoal. Então, eu falo de todos os gêneros, inclusive massificados, sertanejo, piseiro, tudo. Ou seja, você fala do que você trap, gosta e também do que você não gosta. tudo. Você está falando da música como um todo, independente do seu gosto. Exatamente. Eu só faço um comentário crítico, também sem ofender nenhum artista, porque eu acho que a culpa não é deles, a culpa é do sistema, na verdade. É esse epílogo que tem no segundo volume. Que aí eu faço uma reflexão crítica, porque muita gente, o que aconteceu com a música? Gente, vocês têm que entender que tudo é uma engrenagem. A gente está quase repetindo a frase da Rita, né? Que ela gravou há 40 anos. O que foi que aconteceu com a música popular brasileira? Mas você fala isso em relação aos últimos anos, que se diz que a música brasileira acabou, né? Nos últimos 20 anos, né? Porque se você... quem tenta fazer um trabalho com uma letra um pouco mais criativa, ou menos entretenimento e mais música, quer dizer, a pessoa que foi estudar música, que foi se aprofundar para fazer uma coisa menos pop dançante, digamos assim, e uma coisa... Você não tem espaço mesmo, assim. Você vai achar micro espaços de nicho e às vezes você nem sabe que você existe, né? Porque não é uma coisa massificada, né? Sim. Então, isso realmente mudou muito. Bom, e a música infantil também nem se fala, né? Inclusive aqui no meu canal, vocês que acompanham, teve uma vez em 2020, durante a plena pandemia, né? Eu estava trancado em casa, eu gravei 5 programas, uma série de 5 programas aqui no canal, vou pôr os links aqui depois, sobre essa produção, falando da produção infanto-juvenil pop de música brasileira dos anos 70, 80 e 90. Né? E ali eu falava exatamente, foi uma era de ouro, digamos, dessa produção, foram essas 3 décadas. Nos anos 90 já estava meio decadente, né, essa produção, entre a Sandy Júnior e umas outras coisas. E depois, de 2000 para cá, ficou assim, né? A gente não dá para comparar essa produção que a gente comentou com o que veio depois, tipo, Galinha Pintadinha, como é que é a outra? As coisas e as depois, coisas também vieram aí para criança muito pequena. Muito mesmo, pequena. Né? Ficou extremado. Porque os adolescentes já dança funk, já é uma coisa super... Aí a música de adulto, que a criança sem nem saber ainda o que está falando, às vezes umas coisas meio pornô. Mas acontece, tem isso também. Como também acontecia no axé, né? Umas meninas de 5 anos dançando boquinha da garrafa, não sei o que lá. Sem saber nem o que é aquilo. Agora, inclusive, eu queria falar que acho que você vai lembrar disso, claro, na nossa infância, a gente ouvia essas coisas, Balão Mágico, mas também ouvia Legião Urbana, RPM, Paralamas. Eu lembro que eu fiz um aniversário de 11 anos, quando eu fiz 11 anos... Eu, então? Meu aniversário foi num karaokê. E aí a gente tem uma fita, as crianças cantando, tinha criança cantando Unidunité, criança assim de 10, 11 anos, e tinha gente de 9, 10 anos que subia pra cantar Eu Não Matei Joana Dark, sabe, assim, Camisa de Vênus. Era isso que a gente ouvia. A gente ouvia o rock nacional adulto e também o pop infanto-juvenil, né? Do verdade. É muito louco, assim. E no Nós Somos Amanhã, meu filme, como Quem Viver Verá, ali a gente faz um apanhado dessa safra. Então no filme tem músicas da Xuxa, Trem da Alegria, Balão Mágico, 2 do Guilherme Arantes, que eu falei, que é o que o elenco regravou para o filme, né? Então não são as versões originais. A única música que a gente usou no filme, que é a gravação original, é Flagra, da Rita Lee, porque é uma cena em que o personagem está dublando mesmo, é para mostrar a criança fazendo a dublagem no quarto. A Rita Lee também era um ícone. E era um ícone, né? Então... Eu me lembro que a Rita Lee, foi a fase 79, 80, 82, foi a fase que ela foi mãe. Sim. E ela... de ícone do rock transgressor e tal, nessa fase com o Roberto, que é excelente, ela fez um pop de altíssima qualidade, mas que tinha essa coisa moleca da Rita Lee, né? Porque a Rita Lee, ao mesmo tempo, é muito, muito difícil uma artista conseguir o que ela conseguiu. Ela conseguia ser interessante para o adulto e para a criança, ao mesmo tempo. Exatamente. Quer dizer, ela não soava infantil para o adulto e não soava muito adulta para a criança. Quer dizer, isso é uma coisa difícil de você conseguir. E aí ele conseguia, porque ela sempre foi muito gaiata, sempre gostou de brincar muito, de fazer personagens, de fazer palhaçada. Essa irreverência da Rita atingia tanto a criança da época como o adulto, como velhinha. E ela tinha umas músicas também, meio lado B, tipo Maria Mole, sabe? Não faz força nem para soltar. Que é quase infantil essa música. É quase infantil, aquela degustação. Não, a degustação também, então. Que era uma música que falava de ferida, de chupar ferida. Excrementos, né? Então, uma música era um negócio que toda criança adora essa escatologia, essas coisas. Então,
é engraçado, né? É. Aquela música também, quando eu nasci, minha mãe dizia, tome Tati Bitati. cuidado com o bicho-papão. Quer dizer, as crianças... Eu era uma criança de louco pela Rita Lee. Eu também amava aí também. E ela também fazia umas presepadas, ela gravou Arrombou a Festa, ai meu Deus, o que foi que aconteceu? Que ela imitava umas vozes, imitava o Sidney Magal. É. Gente, eu me lembro, eu com 7 anos vendo isso, eu me mijava de rir. Eu adorava. Eu achava Você também maravilhoso. dublava a Rita no quarto? Não, você não chegava a esse ponto. Não, porque eu dublava na O máximo infância que eu fazia era imitar a Mulher Maravilha quando fazia a a transformação. transformação. Não, eu dublava a Rita, dublava a Ney Matogrosso, às vezes dublava a Roberto, mas eu gostava de dublar as vozes femininas. Rita, Frenéticas. As Frenéticas também tinham um pouco essa coisa da Rita, de pegar desde a criança até... E engraçado que no caso das Frenéticas tinha essa coisa da sensualidade, né? Das mulheres fogosas, que a Rita também às vezes tinha, né? Mas a Rita era mais moleca. É que as Frenéticas também eram muito visuais, elas tinham uma coisa muito colorida, eram muito engraçadas. Então, assim, eu também, criança, adorava aquilo, essas estéticas frenéticas. Porque elas vieram com Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói. Você escolheu Raças e Braços, tinha 10 anos. Maravilhoso. Porque quando elas lançaram Perigosa, era muito pequenininho. Então, agora, quando eles lançaram Você Escolheu Errado, já era um pouco mais crescido, calhou nessa época, eu já adorava. Nossa, eu adorava aquilo. Então, é isso, assim, eu acho que eu sou um privilegiado. Aliás, nós somos privilegiados, né? Porque a gente é de um tempo que você ouvia músicas no rádio de muita qualidade. Qualidade de voz, de arranjo, de letra, sabe? Muito diversificada. Até na rádio AM também, não era só FM. Agora, só falando... Qualquer lugar que você fosse, qualquer supermercado, qualquer lugar, você ouvia uma música fantástica. Hoje você tem uma música meio padrão, fala sempre das mesmas coisas, né? E não raro, bastante vulgar. Isso a gente tem que... Agora, só um detalhe sobre as Frenéticas. Eu também fiz um programa só sobre as Frenéticas em 2021. E o Faur foi o responsável... Acho que eu falei isso no programa. Que você que lançou aquela caixa maravilhosa de CDs. Que é uma caixa... tá ali atrás, inclusive. Com os CDs das Frenéticas. Que é maravilhosa essa caixa. Tem extras. Vem os CDs, os discos originais transformados em CDs. Com encartes e músicas extras, né? Tem cada CD tem algumas extras. Tem até as versões de espanhol, de Perigosa. Que é muito legal. Tem umas coisas ótimas. Eu adoro aquela delas cantando com o Miguel Bosé. Tutti Frutti. Tutti Frutti. Aquilo é muito engraçado, gente. Na pinta. Na pinta. Então, assim, eu acho que essa safra realmente foi muito rica, né? Então, na verdade, quando a gente fala da infância, no caso do meu filme, a gente está pegando um repertório de música pop infanto-juvenil. Foi muito rica, mas não foi só essa safra. Toda essa safra da música brasileira foi maravilhosa. E eu acho também, sem querer ser nostálgico, às vezes a gente fala isso, né? Parece papo de velho. Mas não é. É porque realmente, se você for parar para analisar, foi um período áureo, né, dessa música no Brasil. O mercado discográfico, fonográfico, né? E a gente foi muito criado por isso. E esse início dos anos 80, que coincide com essas músicas que estão no filme do Luffy, foi um período pós AI-5, né? Que já tinha caído a ditadura, a censura prévia nos discos, tudo. E, quer dizer, ainda tinha. As músicas ainda tinham que ser mandadas para a censura, mas estava arrefecendo bastante. Embora a Rita Lee ainda tenha sido censurada muito nos anos 80. E a Blitz também. É aquela coisa que os discos vinham riscados, as faixas utilizadas. A Blitz também foi utilizadas. o primeiro grupo de rock importante. Tinha um lance também um pouco infantil. Também tinha. Que era uma linguagem de história em quadrinho. Eu também adorava isso. O romance da Universidade Otária. Tanto que a Globo também fez um especial com eles, meio infantilóide, que é as aventuras da Blitz contra o Gênio do Mal. Sim. Eu adorava a Blitz também. Era uma coisa bem... No início do rock brasileiro, era muito adolescente. Depois de 86 é que mudou, as músicas eram mais agressivas. Mas nos primeiros 3 anos do rock brasileiro, tem 2, 3, 4, cara, as músicas eram muito assim, falavam da descoberta do sexo, falava de romance de colégio. As músicas começaram a ficar... Antes eram músicas um pouco mais pesadas. As músicas foram ficando mais leves. Começou a se falar muito de sexo, que antes não se falava em música. E aí começou a vir uma carnavalização da música brasileira, com Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Baby Consuelo, Rita Lee, Ney Matogrosso, sabe? Todos com música Gal Costa, com músicas muito festivas, sabe? E Rita Lee. Então, e nesse meio tempo também surgiu esse mercado infantil. Então, era tudo meio alegre, digamos assim. Quer dizer, quando você fala da carnavalização, você fala tipo festa do interior. E masculino e feminino, homem com H, coisa. Vale Tudo. Sabe? Um monte de músicas que, inclusive, falam também de homossexualidade, que era uma coisa que antes também não se podia falar. Falava de maneira leve da homossexualidade também. Então,
Aí você vê, foi a fase do Chacrinha gravar Maria Sapatão. Quer dizer, tinha coisas. Era tudo nessa época. É verdade. Sabe, o Realce do Gil, depois, Vamos Fugir. As músicas eram mais pro alegre, mais pro festivo. E também porque estava acabando a ditadura Isso, mesmo, exatamente. e aí vem essa libertação, Essa libertação. porque os anos 70 tinha uma certa densidade, né? Uma Porque densidade, foi o período mais... é. A primeira metade dos anos 70 foi o período mais violento da ditadura brasileira. Então, claro que tinha também, sempre teve músicas mais alienadas, sempre Sim. teve o samba também estava em alta, nos anos 70, que dava uma certa leveza, dava Clara uma Nunes, Bete suavizada, Carvalho, né? Martinho da Vila, mas é isso, assim, aí a coisa, nessa fase, nesse 80, 85, foi uma 86, assim, foi uma fase muito vibrante, assim. Sim, sim. Então para mim foi o último grande período da música brasileira, depois começa a decair para os modismos mais massificados, aí você já tem que pensar as coisas, já não é uma coisa, não é aquela exuberância, sabe? Sim, é verdade. Aí você já começa a pular as faixas do disco, não dá para ouvir inteiro. Pular essa acha de ótimo. Bom, gente, eu conversei com o Rodrigo Faur, aí todo mundo lá fala, igual fazia no Jô Soares, quando acabava uma entrevista, lembra? Que ele falava, eu conversei com o fulano, aí todo mundo lá fala, aí eu também adorei. Gente, façam Então é isso, eu conversei com o Rodrigo Faur, esse especialista, esse craque na música brasileira, na música pop, na música popular brasileira, né? Autor de vários livros, né? Você escreveu a biografia do Calbi, biografia da Angela Maria, biografia da Dolores Duran, tem mais um por aí, Claudete Soares. E o História Sexual da MPB, que vai ser relançado esse ano. Mas ampliado? Não. Só revisado. O livro é tão atual que ele vai ser exatamente como ele saiu 17 anos atrás. Eu tenho esse livro, um tijolaço, né? Com várias imagens maravilhosas, mas me fala uma coisa, que ano foi lançado originalmente? 2006. Tá, e agora vai ser relançado em breve. E o que não tem lá, tem nesses aqui. Tá. No História da Música. História da Música Popular. Eu achei que ia ser uma redundância, eu repeti coisas que eu acabei de escrever nisso claro, também. Entendi. E o livro já é muito grande, então eu não quis aumentar ainda Entendi. mais, né? E vai sair também um sobre a Lene Everson, que é uma cantora que foi esquecida e que entre a Carmen Miranda, que morreu em 55, e a explosão da Bossa Nova, que foi a partir de 63, por aí, 62, 63, foi a artista internacional brasileira que mais fez sucesso no exterior. E a memória dela foi absolutamente apagada. E aí é um livro que trata também de gordofobia, porque ela era muito gorda. Tem uma série de coisas interessantes e ele vai sair até o fim do ano, né? É uma biografia também, da Lene É Everson. uma biografia que tem uma segunda parte, que eu problematizo o legado dela, Entendi. entrevisto outras cantoras gordas. Tá, É bem legal. que legal. Gente, então é isso. Sigam o trabalho do Rodrigo Faur. O seu canal é Rodrigo Faur Oficial. Rodrigo Faur Oficial, canal aqui no YouTube. E o Instagram é rodrigo.faur. Isso mesmo. AOE. E continuem seguindo aqui o Luffy Naftaluf. Quem não se inscreveu, se inscreva. E se você está assistindo esse vídeo porque você segue o canal do Faur, siga também o Luffy Naftaluf, E certo? assistam o filme do Luffy. E assistam Nós Somos Amanhã, que em algum momento vai aparecer. O filme está pronto, prontérrimo. Eu já venho falando do filme algumas vezes aqui no canal, algumas pessoas já sabem. E a qualquer momento ele vai ser lançado, participar de festivais. Fiquem de olho, Nós Somos o Amanhã, um musical LGBT brasileiro dos anos 80. Sobre essa safra, né, com uma trilha sonora maravilhosa dessa safra pop juvenil dos 80 no Brasil. E tenho dito, até a próxima então. Se inscrevam no canal, mandem comentários, críticas, sugestões. Obrigado, Faur. Obrigado a você.